Sejam bem-vindos. Nesta aula, irei mostrar a formatação básica dos parágrafos. Então, seguindo a sequência do vídeo anterior, a gente criou um sumário, aprendeu a trabalhar com estilos de texto, com numeração automática e automaticamente veio aqui para o final. Para formatar um parágrafo, a gente precisa basicamente fazer três configurações. Uma delas a gente chama de alinhamento, a segunda a gente chama de espaçamento e a terceira de recuo. Nesse caso, em parágrafos simples, a gente sempre vai aplicar esse tipo de formatação. Lembrando que, como o texto veio da internet, é provável que ele tenha vindo com alguns espaços entre os parágrafos, né? Isso aqui a gente pode tirar manualmente, tá? A maneira adequada de você configurar esse espaçamento de parágrafos é de outra maneira. Então, selecionei o parágrafo, eu vou fazer a priori nesse primeiro texto aqui como modelo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu posso ir aqui direto pela ferramenta que seria de alinhamento. Dentro das ferramentas de alinhamento sempre vou ter quatro, a esquerda, centralizar, a direita e justificado, que é o que se aplica na nossa situação. Justificado, ele vai dar oportunidade para que o texto fique alinhado das duas margens, né? Segunda configuração que a gente pode fazer é o espaçamento. Então a gente vem aqui ao lado do alinhamento, a gente tem o espaçamento entre linhas e parágrafos. A gente vai usar aqui entre as linhas, né? Nesse caso, vamos aplicar 1,5. Então a gente já percebe aqui que o texto já teve uma mudança, né? E a última configuração nós poderíamos fazer de uma maneira usando a régua, mas eu vou mostrar através da maneira aqui que é trabalhar em cima da janela. Então a gente vem bem aqui, ó, em formatar, alinhar e recuar, opções de recuo. Quando eu clico aqui, eu vou abrir uma janela. Nessa janela a gente tem as opções de recuo. Eu poderia então recuar a partir da esquerda, recuar a partir da direita. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer um recuo que a gente chama de especial. Esse especial a gente vai aplicar a primeira linha. Então, por padrão aqui o Docs, ele aplica 1.27. Quando eu aplicar, todos os parágrafos em suas primeiras linhas, né, receberão um recuo. Com isso, a gente tem a formatação básica de um parágrafo, tá? Para finalizar, eu vou aplicar o espaçamento entre os parágrafos, tá? Entre os parágrafos. Vale ressaltar que a gente sempre vai ter um espaço que pode ser antes do parágrafo e após o parágrafo. Então, aqui nessa opção de espaçamento, a gente tem essas duas opções, tá? Que nós podemos usar. Inclusive com essa opção personalizada aqui, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Isso aqui ele vai atribuir uma formatação automática. Então, adicionar espaço antes. Então, antes de cada parágrafo, ele sempre vai atribuir um espaço, tá? Se eu clicar lá novamente e usar a opção adicionar depois, esse espaço na verdade será após, né? Se eu não ficar satisfeito com o que ele fez para mim, eu posso retornar nessa ferramenta e escolher o personalizado. Então aqui eu posso dizer exatamente como eu quero que ele fique, né? Por exemplo, vou colocar aqui por 6 pontos, né? Para a gente poder ter uma noção aí de espaço. Tá? Ficou legal. Na verdade vai ficar 12, né? Porque são 6 antes e 6 depois. Então aqui a gente tem a formatação de parágrafo. Esses mesmos procedimentos que eu acabei de aplicar aqui nesse texto, nós podemos aplicar nos demais textos. E para que eu não faça isso manualmente, eu vou recorrer novamente a uma ferramenta chamada de pintar formatação. Então eu vou dar um clique duplo nela. Quando eu dou apenas um clique, eu copio essa formatação para outro lugar e logo em seguida a ferramenta é desativada. Quando eu dou um clique duplo, a ferramenta aguarda com que eu utilize quantas vezes eu tiver necessidade. Então nesse caso aqui eu vou selecionar, clicando e arrastando até o término do meu primeiro parágrafo. Então quando eu soltar, automaticamente toda a configuração que eu já havia atribuído no texto anterior está sendo aplicada para o próximo parágrafo. Vou fazer a mesma coisa aqui, até aqui. A mesma coisa de a utilização até constrói. A mesma coisa de artigos até rede. E finalmente até sujeitos, né? Aqui na referência eu não vou aplicar essa formatação. Então basta dar um clique aqui na ferramenta e a gente tem nosso texto totalmente formatado. Detalhe importante
como eu falei do primeiro parágrafo, eu tirei os espaços manualmente, então nos outros parágrafos a gente também tem. Então, basta que você dê um clique, aí você pode apertar Backspace para apagar o espaço à frente, né? Ou pode dar um delete, eu acho mais simples um delete. Então você clica entre cada parágrafo, se você vê esse espaço, aí você pressiona o delete e automaticamente a gente já vai tendo o formato de texto aí como deveria ser correto, tá? Com isso a gente finaliza aí o vídeo, essa aula de formatação de parágrafo.